Pessoal, mostrando para vocês aqui as aeronaves que eu faço. Essa daqui é uma aeronave feita em 3D. Porém, eu não faço só na 3D. Eu faço na madeira também. Para vocês verem aqui, ó. Essa aqui é uma aeronave feita na madeira também. Vocês viram o som dela, ó. Já está passando um primer já. Essa é madeira. Essa daqui na 3D. A vantagem da 3D qual que é? É uma aeronave que ela sai no... Se você tiver um STL bom, ele sai no projeto certinho da aeronave, né? Porém, fica alguns defeitinhos aqui, mas depois eu tenho um outro vídeo que vai mostrar para vocês qual que é a fase de acabamento. Essa é na 3D. Essa aqui é uma 3D também, já passado num primer, para vocês verem todos os detalhes que tem a aeronave, ó. Já sai com a parte para pôr trem de pouso, parte de escapamento. Isso que é a vantagem da 3D. Ela sai já todo com a parte dos alto relevo, baixo relevo, parte do detalhamento, né? Alto relevo, baixo relevo. Agora na madeira não, a madeira já é mais lisa, né? Você vai ter que talhar a madeira. A 3D já é mais rápida, você consegue já fazer o detalhamento dela mais rápido, né? No caso daqui, eu fiz a aeronave aqui. A 3D, a vantagem dela qual que é? Você consegue fazer ela aberta também. Você consegue fazer os furos. Tem a vazão, profundidade, você consegue chegar dentro da aeronave também. Todo o detalhamento. E olha só como que fica. Aqui foi passado uma peça, a gente fez um acabamento. Lixamos a peça. Passamos um primer. Depois usamos uma lixa 1000, lixa d'água. E deu esse efeito aqui. Para muitos que perguntam aí. Ah, você faz na 3D? Não, faço na madeira, igual esse aqui que eu mostrei, fiz na madeira. Esse daqui é madeira, tá vendo? Esse daqui é um barão, olha o tamanhão dele. Só que porém dá muito trabalho de fazer. Esculpir ele na madeira, fazer tudo certinho, né? Dá mais tempo. Esse daqui no caso é na madeira também, já passado só um primer. Esse daqui é 3D, esse tá na fase de acabamento já. Olha a perfeição da aeronave. Tá certo, falta bastante detalhinhos nele ainda. Só que enquanto eu faço um desse daqui na madeira, eu consigo fazer 5 desse daqui pronto já na 3D. Isso que é a vantagem da 3D. De repente vocês perguntam, ah, mas na 3D não é um trabalho artesanal. Com certeza é um trabalho artesanal. A máquina vai fazer a peça, essa peça aqui, você vai ter que montar, lixar, dar todo acabamento, passar o primer, para depois vir com a parte de acabamento. E quem falou que não é uma parte artesanal? Essa é a parte que é toda artesanal da aeronave. Você vai fazer. Ah, mas a 3D faz o avião inteiro. Não. A 3D não faz o avião inteiro. De repente você vai ter que fazer um avião grande. Você tem que fazer por partes. Você vai ter que montar a aeronave, fazer todo o acabamento, para depois chegar mais ou menos essa parte aqui. Então é um trabalho sim artesanal. Madeira dá mais trabalho, para vocês verem, ó. Parte madeira é mais complicado. Por que eu optei na 3D? 3D, vantagem da 3D, vamos lá. Mais rápido, sim, mais rápido de fazer. Dá menos trabalho? Não. Dá trabalho igual na madeira, que você vai ter que lixar a peça, tudo certinho. Porém, igual já vou falar novamente, é o acabamento. Igual você tem aqui, ó, baixo relevo, alto relevo, todas as partes dos flaps, partes das antenas, parte no caso aqui é um cirrus, parte do escapamento dele ali, os flaps de baixo. Sai mais perfeito. Tá vendo para vocês verem? Porém, é aquele trabalho que eu volto a falar novamente. Não é um trabalho fácil, porque vocês vão ter que lixar a peça. Tem um vídeo meu lá que eu mostro como faz toda a parte do acabamento. Você vai ter que fazer, que nem no caso aqui, a montagem, né? Porque essas peças são separadas, que nem no caso dessa aeronave aqui são 1, 2, 3, são 5 peças, 5, 7 peças no caso aqui. Tudo que você vê repartido aqui é uma peça para lá, uma peça para cá. O nariz é uma peça para cá. Parte do motor aqui, dos spinners, são mais 2 peças. Parte daqui
da empenagem, mais uma peça. Você vai ter que fazer toda a montagem da peça. Depois eu tenho um vídeo também, igual tô falando para vocês, essa parte dos vincos que eu ensino certinho como que faz para poder você tampar esses vincos aqui usando cola instantânea e bicarbonato de sódio. Da parte da montagem, a parte de lixar, até você conseguir chegar nessa parte aqui para passar o primer e nessa parte aqui para você começar já a fazer o acabamento. Então é assim, simples, não é simples. Exige tempo, dedicação, porém a 3D ela é mais vantajosa do que na madeira. Você ganha tempo. No caso assim, se o cliente pede uma peça para mim, eu prefiro na madeira. Nós fazemos na madeira também, dá para fazer. Que no caso aqui esse baro, o cliente pediu, já foi até entregue o baro, mas eu já fiz dois, porque esse aqui já deixo de step. A hora que outra pessoa pedir, já tem outro aqui para fazer. Mas muitas pessoas estão pedindo para mim, você faz maquete? Sim, faço. Qual o material? Eu uso PLA, que é o material que eu faço da impressão 3D. É um filamento que ele é derivado da cana-de-açúcar, do milho, então um material biodegradável. O cliente está aceitando bem tranquilamente, porque os detalhamentos da aeronave, da 3D, é bem tranquilo. Para vocês verem, comparação aqui, no caso madeira, no caso 3D, essa com primer, essa aqui com primer. O detalhe, já saiu com antena e já saiu com a parte aqui dos vidros. É uma vantagem já, para vocês darem uma olhada. A desvantagem é 3D, igual eu já falei, vocês vão ter que montar. Porém, mesmo na montagem da 3D, é mais rápido do que na madeira. Porque pensa comigo, na madeira aqui vocês vão ter que esculpir, fazer o desenho, passar o desenho para madeira, esculpir. Enquanto na 3D, você consegue já colocar o arquivo na máquina, a máquina vai fazendo as peças. Você só vai ter o trabalho depois de pausando tirando uma peça e colocando outra para imprimir. Então, custo-benefício e agilidade 3D recomendo para vocês. Na parte de acabamento, tanto madeira quanto 3D é o mesmo acabamento. O que vocês vão fazer? Lixar. Na madeira você vai ter que lixar mesmo, vai ter jeito. Vem com o primer, passou o primer. Aí depois vem o acabamento final. A madeira, o que primeiro vocês vão ter que fazer? Dar um fundo. No caso aqui eu uso uma massa de fundo. Pode ser massa de parede mesmo, que eu passo. Venho lixando ela toda. Na 3D, qual que é a vantagem? Você tem a peça, você só vai lixar, deixar partes bem lisas, né? Praticamente como se fosse aqui, né? No nariz. E já vem com o primer. Passou o primer, você vai vir com a lixinha 1000, lixa d'água, né? Vem tirando toda a imperfeição até chegar nesse ponto ou nesse ponto aqui. Pra vocês verem, parece que é uma peça 3D essa? Não parece, ó. Mas é 3D. Beleza, pessoal? Essa aqui é mais uma dica que eu dou pra vocês aí. Pra quem tá querendo já entrar na parte da 3D, eu recomendo. Fazia muito madeira, comecei na verdade com papelão. Passei para madeira. Hoje eu vou mais na 3D. Só quando o cliente pede mesmo na madeira, faço em madeira. Mas o meu ideal mesmo é na 3D. Só passar um detalhe para vocês aqui. Eu adquiri agora um filamento muito bom. Fiz um teste, gostei. É um filamento flexível. Tanto eu fiz esse pneuzinho aqui, ó, para vocês verem, ó. E ele é flexível mesmo. Ó. Vocês apertam aqui, parece uma borracha, parece um pneuzinho mesmo. Então, mais pra frente eu vou passar um vídeo para vocês aí como que faz esse pneuzinho também. Na parte da 3D aí tem as regulagens na máquina que você faz para chegar nesse ponto aqui. Tá certo que isso aqui eu não lixei muito bem ainda, tem que fazer um acabamentinho nele, mas para vocês verem, ó, parece um pneu de verdade mesmo. E fica muito legal na aeronave. Beleza, pessoal? Esse aqui eu tô quase de um cliente. Tô
quase finalizando ele, tem alguns detalhes ainda para fazer, né? No caso a hélice aqui, ó, eu vou ensinar vocês também como faz a hélice, beleza? Mas isso aqui fica no próximo vídeo aí.